Você já parou para pensar na sensação de controle total sobre sua vida? Não aquela falsa ilusão de que tudo está sob controle, mas a verdadeira sensação de estar no leme, com as rédeas em suas mãos. A vida moderna é recheada de desafios, mas também de distrações. Em meio ao caos diário, perdemos o foco no que realmente importa. É como estar preso em um carrossel que nunca para de girar, sem saber onde vamos cair. Mas e se eu te dissesse que há uma forma comprovada de parar esse ciclo? Que você pode tomar as rédeas da sua vida, mesmo quando tudo ao seu redor parece incontrolável? Napoleon Hill, em sua sabedoria, nos ensina que a mudança começa de dentro para fora. E ao focar no que está ao seu alcance, você pode viver uma vida com mais clareza e propósito. E sabe o melhor? A transformação não exige milagres, mas a prática diária de certos princípios. Então fique comigo até o final, porque ao longo desse vídeo você vai descobrir como aplicar essas ideias em sua vida e, quem sabe, mudar tudo de uma vez por todas. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora. Vamos juntos trilhar esse caminho de autotransformação. Agora, para quem está pronto para entender como isso funciona na prática, eu quero te convidar a conhecer um método transformador, algo simples, mas incrivelmente poderoso. Você provavelmente já ouviu falar dele, mas ao aplicá-lo de forma genuína, você verá a verdadeira mudança. Hill sempre disse que a mente humana tem um potencial ilimitado. Quando você toma controle dela, é como se estivesse programando sua mente para o sucesso, para prosperar com propósito. E isso é exatamente o que vamos explorar. Esse caminho para a mudança é como uma jornada interna que exige paciência e disciplina, mas cada passo vale a pena. A ideia de prosperar não está apenas no dinheiro, mas em encontrar um propósito maior. A Bíblia também fala muito sobre isso, sobre focar no que Deus quer para a sua vida, sobre como prosperar segundo o plano dele e como ele nos dá as ferramentas para transformar nossos sonhos em realidade. Agora, você está pronto para entender a filosofia de Napoleon Hill e como ela pode transformar sua vida em uma fortaleza de paz interior. Napoleon Hill não apenas sugeriu, mas provou através de décadas de estudo que a mente humana tem um poder extraordinário. Quando você toma as rédeas do que pensa e direciona sua energia para os objetivos certos, não há nada que possa impedir seu sucesso. A fórmula que ele criou para essa transformação é simples, mas não se engane. Ela exige dedicação e prática. Hill propôs 7 práticas essenciais para reprogramar a mente, transformar pensamentos negativos em poderosas forças de ação e, assim, dissolver a confusão mental que muitas vezes nos impede de ver o caminho à frente. Quando você aplica esses princípios, começa a viver com mais clareza, confiança e propósito. E essa é a base da mudança que você pode aplicar na sua vida, começando hoje mesmo. O primeiro passo para essa transformação é entender que você não está à mercê dos acontecimentos, mas é o criador da sua realidade. Cada um dos princípios de Hill serve como uma ferramenta para moldar a mente, da mesma forma que um escultor molda sua obra-prima. Quando você adota práticas como a visualização, o foco nas suas metas e principalmente o controle sobre seus pensamentos, começa a ver que o mundo à sua volta também começa a mudar. Por exemplo, quando você pensa positivamente e tem fé que pode conquistar o que deseja, isso começa a se refletir nas suas ações diárias. É como se a realidade se moldasse à medida que você trabalha com sua mente e com Deus, confiando que Ele já preparou o caminho para sua prosperidade. E não estamos falando apenas de um método para alcançar riquezas materiais. Prosperidade vai muito além disso. Se você coloca Deus em primeiro lugar e age com fé, não só estará prosperando financeiramente, mas também espiritualmente. O crescimento pessoal que Hill descreve é aquele que te aproxima da sua melhor versão,
Alguém que não é guiado pela ansiedade ou pelas preocupações, mas sim pela clareza de um propósito maior. Se você se dedicar a aplicar essas práticas em sua vida, a mudança será visível. E quem vai perceber a diferença primeiro será você. Você já percebeu como uma simples preocupação pode tomar conta de sua mente e atrapalhar tudo ao seu redor? Um simples pensamento negativo pode se espalhar como um incêndio, consumindo sua energia e transformando o que era apenas uma questão passageira em uma grande frustração. É incrível como nos deixamos envolver por algo que está completamente fora do nosso controle, como decisões de outras pessoas ou acontecimentos que não dependem de nós. No entanto, é exatamente isso que gera a ansiedade. E não é apenas uma sensação passageira, mas algo que pode nos afastar dos nossos objetivos e do sucesso com propósito. O segredo é entender que você só tem controle sobre suas ações e reações, não sobre o que os outros fazem. Esse é um dos maiores ensinamentos que podemos tirar dos princípios de Napoleon Hill e também da Bíblia. Concentre-se no que você pode controlar e deixe o resto nas mãos de Deus. Em vez de gastar sua energia se preocupando com o que não pode mudar, você pode usar essa mesma energia para agir em direção aos seus próprios objetivos. Hill nos ensina que a mente é uma força poderosa, mas muitas vezes ela é mal direcionada. Quando gastamos tempo demais pensando nas coisas erradas, estamos desperdiçando esse poder em algo que só nos prejudica. Se você parar de se preocupar, vai perceber que sua mente começa a se acalmar, sua energia se renova e o caminho para o sucesso vai se tornando mais claro. A Bíblia também nos lembra que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque Deus já cuida de nós. Se você confiar nesse princípio e deixar as preocupações de lado, se concentrando no agora e no que está ao seu alcance, sua paz interior será restaurada. Mas como isso se aplica à sua vida? Simples. Ao invés de se perder em pensamentos sobre situações fora do seu controle, comece a focar no que você pode fazer hoje. Isso pode ser tão simples quanto tomar uma decisão consciente de parar de se preocupar com algo pequeno, como uma resposta de e-mail que ainda não chegou ou com o atraso de um projeto. Quando você foca no que está sob o seu controle, o peso das preocupações começa a diminuir e você começa a se concentrar nas suas ações, no seu desenvolvimento pessoal e, claro, na prosperidade que vem com isso. Vamos refletir. O que você pode fazer hoje para tirar uma preocupação da sua mente e focar em uma ação positiva? Você já parou para pensar no poder das palavras que você diz para si mesmo? Napoleon Hill sempre disse que tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Isso significa que se você acredita que pode alcançar seus objetivos, você está a um passo mais próximo de conquistá-los. O segredo não está apenas em ter um pensamento positivo, mas em direcionar esse pensamento de forma focada, alinhando-o com ações práticas que te aproximem do seu propósito. Quando você começa a se concentrar no que realmente pode controlar, seus pensamentos e atitudes, a sua energia é direcionada para o sucesso. Mas isso não é algo que acontece da noite para o dia. Exige prática, disciplina e uma mentalidade constante de prosperidade. Quando você se compromete com isso, seus pensamentos se tornam aliados poderosos. A ideia de pensamento positivo muitas vezes é simplificada, mas a verdadeira magia está em aplicar esse pensamento de forma estratégica. Imagine, por exemplo, que você está passando por uma fase difícil e as coisas não estão saindo como esperado. Em vez de se afundar nas preocupações e no negativismo, você escolhe olhar para a situação de forma diferente. Você foca na solução, no que pode aprender e como pode usar essa experiência para crescer. Isso é pensar de forma positiva.
A mentalidade de riqueza não é sobre ter tudo o que deseja, mas sobre saber que você pode alcançar seus objetivos com fé, ações direcionadas e perseverança. Ao adotar essa mentalidade, você começa a criar um ciclo de ação positiva que traz mais coisas boas para sua vida, seja em termos de prosperidade financeira, crescimento pessoal ou até mesmo paz interior. Lembre-se, focar no que você pode controlar é a chave. A sua mentalidade define suas ações e suas ações definem os resultados. Se você começar a se perguntar: o que eu posso fazer hoje para alcançar meu objetivo? Você perceberá que, ao invés de esperar que as circunstâncias mudem, você está mudando a forma como responde a elas. E isso, meu amigo, é onde o verdadeiro poder reside. O foco no controle do seu pensamento, a escolha de focar no que realmente importa, é o que separa os que vivem no piloto automático daqueles que constroem uma vida de sucesso com propósito. Você já pensou no poder que a sua mente tem para mudar o seu destino? Napoleon Hill acreditava profundamente na capacidade da mente humana de transformar desafios em vitórias. Quando você confia nas armas da sua mente, como coragem, disciplina e autocontrole, você se torna imbatível. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Muitas vezes, as pessoas sentem que não têm as ferramentas para superar as dificuldades da vida, mas isso é uma ilusão. Hill nos ensina que, ao invés de fugir dos desafios, devemos abraçá-los, pois é nas dificuldades que essas ferramentas se tornam mais afiadas. Quando você percebe que a verdadeira força está em suas reações, você começa a usar essas ferramentas poderosamente para transformar sua vida e sua realidade. Essa confiança interna não é apenas uma atitude positiva, mas uma escolha consciente de usar tudo o que você tem para superar as adversidades. Por exemplo, vamos imaginar que você está enfrentando um momento de grande estresse no trabalho, talvez uma apresentação importante. O que você pode fazer nesse momento? Em vez de sucumbir à ansiedade e à insegurança, você usa sua coragem para enfrentar a situação. Ao praticar disciplina, você se prepara adequadamente, estudando e se concentrando. O autocontrole vem quando você respira fundo e escolhe agir com calma, sem deixar que a pressão tire seu foco. Cada uma dessas reações constrói sua força mental e sua confiança interna. A Bíblia também nos fala sobre confiar na força de Deus, que nos dá poder e sabedoria para lidar com as dificuldades da vida. Esse equilíbrio entre confiar nas suas forças internas e no poder divino é o que te prepara para a verdadeira vitória. Agora, imagine como seria sua vida se você confiasse plenamente nas suas habilidades em momentos de desafio. Cada dificuldade que surgisse seria uma oportunidade de demonstrar coragem, disciplina e autocontrole. E essa confiança não se constrói da noite para o dia. Ela se cultiva aos poucos, através de pequenos desafios diários. Por isso, quando você enfrenta uma dificuldade hoje, pergunte-se: qual dessas ferramentas internas posso usar agora para superar isso? Essa prática se tornará uma rotina e logo você será capaz de olhar para os maiores desafios com a certeza de que tem tudo o que precisa para superá-los. E, se você já percebeu o poder que isso tem, então está mais do que pronto para o próximo passo dessa jornada. Sabe aquele momento em que algo inesperado acontece e você sente aquele impulso imediato de reagir? Esse é o gatilho. A maioria das pessoas, sem nem perceber, reage automaticamente aos estímulos, seja com raiva, frustração ou medo. Mas o segredo está em perceber que há um intervalo entre o momento em que o gatilho é acionado e a sua reação. Esse intervalo pode ser curto, mas é nele que você tem o poder de escolher como reagir. Napoleon Hill sempre falou sobre o poder do controle mental e como a mente humana pode ser treinada para agir de maneira consciente,
ao invés de reagir de maneira impulsiva. Imagine que alguém te provoca em um momento de estresse. Se você reagir impulsivamente, a situação tende a escalar. Mas, se você conseguir pausar, respirar e escolher a reação que mais te fortalece, você estará utilizando uma ferramenta interna poderosa. Esse intervalo pode ser a chave para transformar momentos difíceis em oportunidades de crescimento. Ao usar o autocontrole, você consegue interromper o ciclo de reações automáticas e escolher uma resposta mais sábia. Isso é como um músculo que, quanto mais você treina, mais forte ele fica. Por exemplo, ao invés de gritar com alguém que te irritou, você respira, escolhe um tom de voz calmo e responde com firmeza, mas de maneira respeitosa. Essa escolha tem o poder de mudar a dinâmica da conversa e, mais importante ainda, te coloca no controle da situação. A Bíblia também nos ensina que a paciência e o autocontrole são virtudes poderosas. E quando você pratica essas virtudes, você se torna uma pessoa mais forte e mais sábia. A boa notícia é que esse poder de escolha está ao alcance de todos nós. Mesmo em situações de grande pressão, como uma crise no trabalho ou um conflito pessoal, você tem o poder de pausar e escolher a sua resposta. Isso não significa que será fácil, é um treino constante. No entanto, quando você se torna consciente desse poder, começa a ver que pode ser o dono das suas reações. E essa capacidade de escolher conscientemente te leva para o próximo nível de controle sobre sua vida, seu sucesso e, claro, sua paz interior. O que você vai fazer na próxima vez que um gatilho for acionado em sua vida? Como vai reagir? Essa prática simples, mas poderosa, é o primeiro passo para a verdadeira liberdade mental e emocional. Muitas vezes, ficamos tão focados em como resolver problemas grandes que esquecemos de dar atenção aos pequenos desconfortos que, se não forem tratados, podem se transformar em grandes dores de cabeça. Napoleon Hill nos ensina que um dos maiores segredos para a paz mental e o sucesso é agir rapidamente diante de pequenos problemas, cortando-os no início, antes que cresçam e tomem proporções maiores. Imagine, por exemplo, uma faísca. Sozinha, ela é inofensiva, mas se você não a apagar imediatamente, ela pode se transformar em um incêndio. Esse é o princípio que Hill nos ensina. Pequenos incômodos, como uma palavra mal colocada ou um atraso inesperado, quando não são tratados de forma imediata, começam a ocupar a sua mente e, logo, tiram a sua paz. Na prática, cortar o problema no começo é um exercício de inteligência emocional. Muitas vezes, ficamos tentados a dar importância excessiva a algo pequeno, a um erro ou a um comentário negativo. Mas ao alimentar essa preocupação, criamos um ciclo vicioso de desgaste mental e emocional. Por exemplo, se alguém faz um comentário negativo sobre seu trabalho, ao invés de ficar remoendo esse pensamento e deixando ele crescer dentro de você, a prática é agir de forma racional. Pergunte a si mesmo, isso realmente vai fazer diferença amanhã? Daqui a 5 anos? Muitas vezes, a resposta é não. Nesse caso, você pode escolher não dar mais espaço a essa preocupação, cortando-a no início. Isso não significa ser indiferente ou desinteressado, mas sim focar no que realmente importa e no que é verdadeiramente relevante para o seu crescimento e paz interior. Essa abordagem vai além de simples gestão de problemas. Ela é um exercício diário de disciplina mental. Quando você escolhe não dar poder aos pequenos problemas, você está, na prática, aumentando sua capacidade de focar no que realmente importa. E isso, meu amigo, é o que leva ao verdadeiro sucesso com propósito. É assim que você começa a prosperar, sem se perder em pequenas distrações. Isso também reflete o que a Bíblia nos ensina, que devemos lançar nossas ansiedades sobre Deus e não permitir que os pequenos obstáculos roubem nossa paz e nos afastem dos nossos objetivos.
Quando você corta os problemas logo no início, você cria um espaço para que a paz e a clareza tomem conta da sua vida. É natural que ao longo da vida enfrentemos desconfortos. São as pequenas frustrações do dia a dia, os imprevistos que surgem, ou até mesmo aqueles momentos de vulnerabilidade emocional que nos fazem questionar nosso caminho. Napoleon Hill diz que o segredo do sucesso não é a ausência de dificuldades, mas como lidamos com elas. Quando nos permitimos ser arrastados pelo desconforto, o que acontece é que ele ganha mais poder sobre nós. No entanto, quando decidimos agir com inteligência emocional, o desconforto se torna um ponto de aprendizado e não um obstáculo. A chave está em não se deixar paralisar pela situação, mas usar essas dificuldades como oportunidades para crescer e se fortalecer. A Bíblia também nos ensina que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Ou seja, os desconfortos são inevitáveis, mas não precisam nos derrotar. O importante é como enfrentamos essas situações. Um exemplo prático de como lidar com o desconforto é simples, mas eficaz. Em vez de ficar frustrado com um atraso, pergunte-se: isso vai importar daqui a 5 anos? Na maioria das vezes, a resposta é não. Esse tipo de reflexão ajuda a relativizar a situação e a não dar mais energia do que ela merece. Se, por exemplo, você se estressou por não conseguir alcançar uma meta imediata, pense na importância da persistência e do aprendizado nesse processo. Grandes conquistas não acontecem da noite para o dia. São a soma de pequenos esforços, falhas e aprendizados. Quando você aprende a passar por esses desconfortos de forma tranquila, sem que eles afetem sua paz mental, você dá um passo significativo na construção de uma mentalidade de riqueza, como Hill ensina. Enfrentar os desconfortos da vida não significa ignorá-los ou fingir que eles não existem. Significa ser capaz de encontrar um equilíbrio interno, sabendo que a dor faz parte do processo de crescimento. Um bom exemplo disso é a própria jornada de Jesus, que enfrentou dores e dificuldades em seu caminho, mas nunca perdeu o foco no propósito divino. Assim como ele, você pode transformar o desconforto em uma chance de fortalecimento e superação. Pergunte a si mesmo: o que esse desconforto pode me ensinar? Como posso usar essa experiência para crescer? Essa atitude muda tudo e você começa a perceber que, ao invés de ser vítima das circunstâncias, você começa a dominá-las, direcionando sua energia para a evolução pessoal e o sucesso com propósito. Em um mundo cheio de distrações e pressões externas, é fácil se perder em um turbilhão de atividades que não contribuem para o seu crescimento pessoal ou sucesso. Napoleon Hill nos ensina que, para alcançar o que realmente queremos, precisamos aprender a escolher onde investir nossa energia. A ideia de escolher conscientemente o que realmente merece a nossa atenção não é algo que ocorre automaticamente. Requer prática, reflexão e discernimento. Tudo o que fazemos, a cada dia, é uma escolha. E essas escolhas, mesmo as mais simples, são as que moldam o nosso destino. Por exemplo, você pode escolher passar horas navegando nas redes sociais, ou pode escolher investir esse tempo em algo mais produtivo, como aprender uma nova habilidade, ler um livro sobre desenvolvimento pessoal, ou até mesmo meditar para manter a sua paz interior. As pequenas escolhas diárias, somadas, fazem toda a diferença no longo prazo. A verdadeira transformação começa quando você começa a se questionar sobre como está usando seu tempo e energia. Por exemplo, se você tem um objetivo claro de prosperar financeiramente, então pode ser mais inteligente optar por gastar um tempo a mais estudando sobre investimentos ou formas de gerar renda extra, ao invés de se perder em conversas que não agregam valor.
A Bíblia fala sobre a sabedoria de tomar decisões sábias e ponderadas, o que nos ensina que devemos ser bons mordomos do que temos, inclusive do nosso tempo. Imagine que você tem um tesouro precioso, como se fosse um investimento financeiro. Se você investe esse tesouro de forma errada, você pode perder tudo. Da mesma forma, a energia e o tempo são tesouros preciosos que precisam ser bem administrados. Escolher o que realmente merece sua energia significa alinhar suas ações com os seus valores e objetivos. Isso vai muito além de simplesmente se livrar das distrações. É sobre tomar decisões estratégicas para uma vida com propósito. Cada escolha deve ser vista como uma oportunidade de avançar na direção certa. Se, por exemplo, você se encontra em um ambiente que não apoia o seu crescimento ou os seus objetivos, escolher sair desse ambiente ou limitar o seu tempo nele pode ser uma das melhores decisões. Ou se você tem um objetivo específico, como melhorar sua saúde, pode decidir investir energia em treinos ou em uma alimentação mais saudável. Ao focar naquilo que realmente traz valor para a sua vida, você começa a viver de forma mais consciente e direcionada, criando uma vida de maior significado e sucesso com propósito. Já se pegou em situações onde você fica remoendo algo por horas ou até mesmo dias? Pode ser um comentário de alguém, uma pequena falha no trabalho ou algo que aconteceu durante o seu dia. A pergunta que sempre devemos fazer nesses momentos é: isso realmente importa? A filosofia de Napoleon Hill enfatiza a importância de concentrar nossa energia e atenção no que realmente faz diferença na nossa vida. E quando questionamos a relevância de certos problemas, nos damos a chance de cortar as distrações e focar no que é essencial. Muitas vezes, passamos tanto tempo se preocupando com coisas pequenas ou insignificantes que acabamos ignorando o que realmente poderia nos ajudar a crescer e alcançar o sucesso. A prática de fazer essa pergunta de forma constante pode mudar o curso da nossa vida. Se você parar para refletir, perceberá que a maioria dos nossos problemas diários, como os atrasos, as pequenas críticas ou até mesmo os comentários maldosos, são meras distrações que não têm impacto real no nosso futuro. Ao fazer a pergunta, "isso importa?", você está treinando sua mente para filtrar as coisas que não agregam valor. Um exemplo simples. Se você está num trânsito pesado, reclamando sobre a demora, pergunte-se: isso vai mudar minha vida daqui a 5 anos? A resposta provavelmente será não. Ao focar no que realmente importa, você começa a investir sua energia nas coisas que fazem a diferença em seu futuro, como aprimorar suas habilidades ou cultivar relacionamentos significativos. Hill nos ensina que um dos maiores segredos para a prosperidade está em saber onde investir a nossa atenção. Esse tipo de reflexão também tem um poder transformador no que se refere à nossa saúde mental. A prática diária de se perguntar, "isso importa?", ajuda a manter o foco no essencial e a preservar nossa paz interior. Quando você começa a entender o que realmente merece sua energia, sua vida começa a se alinhar de uma forma mais clara e intencional. E para te ajudar a reforçar esse foco, te desafio a praticar hoje mesmo. Pergunte-se de forma consciente: isso que estou fazendo agora realmente faz a diferença para o meu futuro? Se a resposta for não, deixe de lado e direcione sua energia para algo que realmente traga valor. Isso te ajudará a construir uma vida com propósito e sucesso, como Napoleon Hill nos ensina em seus princípios. Na busca pelo sucesso e pela evolução pessoal, muitas vezes nos esquecemos de um princípio fundamental: a prática das virtudes. Napoleon Hill nos ensina que uma das chaves para alcançar a verdadeira prosperidade é cultivar virtudes como coragem, disciplina, justiça e sabedoria. Mas como podemos desenvolver essas qualidades de maneira eficaz? Hill sugere uma prática simples, mas poderosa:
Viver uma virtude por semana. Imagine, por exemplo, dedicar uma semana inteira para desenvolver a coragem. Você pode se desafiar a enfrentar medos pequenos e grandes, como falar em público ou tomar decisões que normalmente evitava. Ao fim da semana, você terá treinado sua coragem e ela se tornará uma ferramenta poderosa em sua jornada para o sucesso. Assim, ao dedicar uma semana a cada virtude, você fortalece seu caráter, algo que é essencial não apenas para alcançar objetivos financeiros, mas para viver com propósito. Na prática, viver uma virtude por semana significa fazer escolhas conscientes e deliberadas. Se escolher viver a disciplina, por exemplo, isso pode se traduzir em estabelecer um horário rígido para suas atividades diárias e cumpri-lo. Não é apenas sobre o que você faz, mas como você faz. É sobre ir além da tarefa em si e desenvolver o caráter que está por trás dela. Isso vai além da simples produtividade. O ato de ser disciplinado transforma você internamente. Da mesma forma, se a virtude escolhida for a sabedoria, você pode se comprometer a aprender algo novo todos os dias, seja lendo um capítulo de um livro de desenvolvimento pessoal ou ouvindo podcasts sobre liderança e negócios. Ao viver essas virtudes, você começa a perceber que seu caráter está sendo moldado a cada semana e, com o tempo, você se torna uma versão melhor de si mesmo. Essa prática de viver uma virtude por semana também nos ensina que o verdadeiro sucesso não vem apenas do que conquistamos externamente, mas da qualidade de quem somos internamente. Isso é algo que a Bíblia também reforça. Onde não há sabedoria, o povo perece. Provérbios 29:18. Quando cultivamos sabedoria, coragem e outras virtudes, nosso caminho se torna mais claro e nossos objetivos mais alcançáveis. A ideia de cultivar virtudes também está diretamente ligada à construção de uma mentalidade de riqueza, não apenas financeira, mas de caráter e valores sólidos. Ao final de cada semana, reflita: você se aproximou da versão ideal de si mesmo? Se sim, continue nesse caminho. Se não, escolha uma nova virtude para trabalhar na próxima semana. E você verá como esse exercício contínuo transforma sua vida. O desenvolvimento de virtudes é um processo contínuo e a prática diária delas é o que realmente molda quem somos. Assim como o corpo precisa de exercício para se manter saudável e forte, a alma e o caráter necessitam de prática constante para se fortalecerem. Napoleon Hill nos ensina que o sucesso verdadeiro vem do treinamento da mente e do caráter, e isso não acontece de forma automática. As virtudes precisam ser cultivadas, e a melhor maneira de fazer isso é por meio de ações diárias e consistentes. Não é suficiente apenas decidir ser mais corajoso ou mais disciplinado, é preciso agir de acordo com essa decisão todos os dias. O exercício diário das virtudes vai além de momentos específicos. Ele deve se infiltrar nas pequenas escolhas que fazemos, como o que decidimos fazer com o nosso tempo, como tratamos as pessoas ao nosso redor e até como lidamos com as dificuldades diárias. O poder da prática diária está na constância. Imagine que você decide viver com mais disciplina. Isso significa que todos os dias você precisa tomar ações que reforcem essa qualidade. Pode ser cumprir um cronograma de trabalho, evitar a procrastinação ou simplesmente seguir com determinação em uma tarefa que você tem adiado. Assim, cada dia se torna uma oportunidade de fortalecer a virtude que você está trabalhando. Não se trata de ser perfeito, mas de ser constante no esforço. Da mesma forma, se a virtude escolhida for a paciência, todos os dias você terá a chance de praticá-la ao lidar com situações estressantes ou com pessoas que testam sua calma. A chave aqui é a repetição, porque é a repetição das boas ações que molda o caráter ao longo do tempo.
A prática diária das virtudes não só transforma nossa vida pessoal, mas também tem um impacto direto em nosso sucesso profissional e espiritual. Ao cultivar virtudes como coragem, sabedoria e temperança, você cria uma base sólida para tomar decisões mais acertadas, se manter focado em seus objetivos e alcançar uma prosperidade verdadeira. Na Bíblia, encontramos o versículo: "E a paciência, quando for bem exercitada, produz em nós uma obra perfeita." Tiago 1:4. Isso nos ensina que a prática constante leva à perfeição de nossas qualidades internas, que por sua vez refletem no exterior. Assim, o exercício diário das virtudes se torna uma estratégia essencial para uma vida de sucesso e prosperidade, tanto material quanto espiritual. Todos nós já passamos por dias em que não sabemos exatamente onde o tempo foi parar. O cansaço se acumula, mas não conseguimos identificar claramente o que foi realizado ou o que poderia ter sido feito de maneira diferente. Napoleon Hill enfatiza que um dos maiores segredos dos grandes líderes e pessoas de sucesso é a revisão diária. Isso significa parar por um momento, refletir sobre o que deu certo, o que deu errado e o que pode ser ajustado para melhorar. A revisão diária é uma ferramenta poderosa porque nos ajuda a tomar controle do nosso tempo e nos permite refinar nossa estratégia continuamente. Se você dedicar alguns minutos ao final de cada dia para refletir, você poderá perceber padrões que antes passavam despercebidos, além de ajustar suas ações para o dia seguinte. Quando aplicamos essa prática, começamos a perceber o quanto o simples ato de refletir pode transformar a nossa trajetória. Ao revisar suas ações diárias, você não está apenas avaliando o que foi bom ou ruim, mas está também identificando oportunidades de crescimento. A Bíblia nos ensina que, sem reflexão, somos como navios à deriva, sendo levados pelas ondas sem direção clara. Hill nos propõe o contrário: tomar as rédeas de nossa vida e alinhar nossos passos com nossos objetivos. O que foi feito corretamente? O que poderia ser melhorado? Por exemplo, se você tem o objetivo de conquistar uma promoção no trabalho, ao revisar o dia, você pode perceber que talvez precise dedicar mais tempo a certas habilidades ou a um projeto específico. Essa autoavaliação, diária e sincera, traz uma clareza que ajuda a moldar um futuro de sucesso. No entanto, a revisão diária vai além de simplesmente observar o que aconteceu. Ela também envolve um exercício de gratidão. Ao refletir sobre o seu dia, também é importante reconhecer suas vitórias, por menores que sejam. Isso ajuda a fortalecer sua mentalidade de sucesso e prosperidade. Quando você se dedica a entender suas falhas e acertos, você começa a se tornar mais consciente de suas escolhas e das ações que realmente têm impacto no seu progresso. A Bíblia fala sobre o poder da autoavaliação, dizendo: examine-se cada um a si mesmo. 1 Coríntios 11:28. Esse processo constante de revisão e reflexão é o que permite que você ajuste sua trajetória rumo aos seus objetivos de maneira eficaz, criando uma vida que está alinhada com seus valores e propósitos. Você já parou para refletir sobre as suas escolhas? Às vezes, podemos nos perder nas demandas diárias e acabar reagindo sem pensar, mas a autoavaliação é uma ferramenta fundamental para a nossa evolução. Napoleon Hill, em seus ensinamentos, fala sobre a importância de examinar nossas ações e sentimentos. A autoavaliação não se trata apenas de identificar o que fizemos de errado, mas também de entender o que deu certo e o que podemos melhorar. Ao olharmos para dentro, conseguimos perceber os padrões de comportamento que moldam nossas decisões e a nossa vida. Com isso, podemos ajustar o nosso curso, corrigir erros e fortalecer nossos pontos positivos.
Assim como no esporte, onde um atleta revisa sua performance para melhorar, na vida pessoal, a autoavaliação é o treino constante que aprimora a nossa habilidade de tomar boas decisões e alcançar o sucesso. A Bíblia também nos orienta sobre a importância de refletir sobre nós mesmos, dizendo: examine-se o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. Ao fazer essa autoavaliação, você começa a perceber onde pode crescer e como se tornar uma pessoa melhor. Por exemplo, se você cometeu um erro no trabalho ou em um relacionamento, a autoavaliação ajuda a identificar o que levou a esse erro. Foi um impulso, uma escolha feita sem reflexão, ou talvez você tenha se distraído com coisas menores e perdeu o foco? Ao entender as causas, você pode desenvolver soluções para evitar que isso se repita. A autoavaliação nos ensina a ser mais conscientes das nossas ações, e ao fazer isso de forma contínua, conseguimos ajustar nossa trajetória para alcançar a vida que desejamos, com mais propósito e alinhamento. Além disso, a autoavaliação também é um meio de fortalecer nossa mentalidade de sucesso. Ao focarmos no que está funcionando e no que não está, começamos a assumir o controle de nossa própria evolução. Isso não significa se punir pelos erros, mas sim usá-los como aprendizado para o crescimento. Por exemplo, se você percebe que tem procrastinado com uma meta importante, em vez de se culpar, identifique as razões por trás disso e crie uma estratégia para combater a procrastinação no futuro. Com o tempo, essa prática constante de olhar para si mesmo de maneira honesta e sem julgamentos vai construir um caráter mais forte e resiliente, capaz de enfrentar qualquer desafio que surgir. Hill nos lembra que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. E essa conquista começa com uma reflexão honesta sobre quem somos e quem queremos nos tornar. A vida moderna nos ensina, muitas vezes de maneira sutil, a acumular coisas, objetos, emoções, expectativas e até relacionamentos. Porém, como ensina Napoleon Hill, o sucesso não vem de carregar fardos desnecessários, mas sim de aprender a soltar o que nos prende. O desapego é uma virtude poderosa que abre espaço para o crescimento, a inovação e a verdadeira liberdade emocional. Praticar o desapego não significa abrir mão de tudo, mas sim liberar o que não nos serve mais, seja material ou emocionalmente. Pode ser um item antigo que ocupa espaço em sua casa ou até uma mágoa que você carrega há anos. O desapego nos liberta para focarmos no que realmente importa, permitindo que novas oportunidades e perspectivas entrem em nossas vidas. Assim como o ouro precisa ser refinado para brilhar, a nossa alma precisa se livrar de excessos para se tornar mais pura e forte. Esse processo de desapego também se reflete em nossa mentalidade. Muitas vezes, mantemos crenças limitantes que nos impedem de alcançar nossos objetivos. A crença de que não somos capazes de prosperar ou de que o dinheiro é algo negativo pode ser um fardo emocional que bloqueia o nosso caminho. Hill nos ensina a transformar essas crenças através da mentalidade de riqueza. Uma mentalidade que não só busca prosperidade material, mas que também é guiada por um propósito divino. Quando praticamos o desapego, não só nos libertamos de coisas físicas, mas também de pensamentos e padrões mentais que não contribuem para a nossa evolução. Isso nos torna mais leves, permitindo que nossa energia seja canalizada para aquilo que realmente importa: nossas metas, nossos sonhos e o nosso propósito. Na Bíblia encontramos também a ideia do desapego. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. Isso significa que o que damos valor, seja objetos ou sentimentos, nos define. Se estamos presos a bens materiais ou ressentimentos, nosso foco se desvia do que realmente importa. O desapego é o processo de ajustar nossa visão para o que realmente traz crescimento e propósito.
Quando você desapega de velhos hábitos, crenças ou posses, abre espaço para o novo e para o que Deus tem preparado para você. Praticar o desapego é, na verdade, uma forma de se alinhar com a verdadeira prosperidade, que não está no acúmulo, mas na liberdade e na capacidade de escolher com sabedoria o que merece nossa atenção e energia. O desapego é, muitas vezes, visto como um processo doloroso, uma perda, mas, na realidade, ele é a chave para a verdadeira liberdade. Quando praticamos o desapego, não estamos nos desfazendo do que é bom, mas nos livrando do que nos prende. E muitas vezes, as coisas que nos prendem não são visíveis. Elas estão no nosso emocional, nas nossas crenças limitantes e até em hábitos que já não nos servem mais. Napoleon Hill afirma que para alcançar a verdadeira prosperidade e sucesso, precisamos estar livres de amarras que nos impedem de avançar. O desapego, portanto, se torna um passo essencial para alcançar a clareza mental e emocional, permitindo que o foco seja redirecionado para o que realmente importa. E esse foco é fundamental para qualquer pessoa que deseja prosperar com propósito. A prática do desapego traz consigo uma sensação de alívio e leveza. Imagine o peso de carregar um passado de mágoas ou a constante necessidade de aprovação dos outros. Esses são fardos invisíveis que, sem dúvida, tiram nossa paz. Desapegar de tais emoções é como limpar o caminho para que possamos avançar. Se você já se viu preso a um relacionamento ou a uma situação que não estava mais contribuindo positivamente para a sua vida, sabe o quanto é desafiador, mas também libertador quando consegue se desvincular. O desapego é uma forma de escolher não viver no passado, mas de estar presente no agora, com uma mentalidade renovada, pronta para abraçar as novas oportunidades que a vida oferece. A Bíblia também nos ensina a praticar o desapego como forma de alcançar a liberdade verdadeira. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. Isso nos faz refletir sobre como estamos gastando nossa energia e o que estamos valorizando. Ao desapegar, nossa energia é redirecionada para o que realmente traz paz e realização. O desapego não é um ato de perder, mas de ganhar espaço para o que é essencial. Quando abrimos mão das coisas que não nos servem mais, seja em termos materiais ou emocionais, damos espaço para Deus agir em nossa vida de maneiras que jamais imaginamos. E ao conquistar essa liberdade interior, estamos mais preparados para viver uma vida próspera, guiada por propósito e alinhada com nossos verdadeiros valores. A vida não espera que você decida o seu destino. Ou você toma as rédeas ou é levado pelas circunstâncias. Napoleon Hill sempre falou sobre o poder da escolha e a 7ª lição nos ensina que somos os capitães da nossa jornada. Não podemos controlar tudo, mas podemos controlar como reagimos, como nos preparamos e como escolhemos viver. Ao assumir o controle da sua vida, você passa de espectador para protagonista. Isso significa que não basta apenas esperar que as coisas aconteçam, é necessário agir de acordo com aquilo que você deseja para a sua vida. Essa atitude de liderança pessoal vai além da simples ação. Trata-se de uma postura de quem não se deixa levar pelos ventos da vida, mas sim de quem ajusta suas velas para alcançar o destino desejado. Assumir o papel de capitão da sua vida é fazer escolhas conscientes a cada dia. Não é sobre controlar tudo ao seu redor, mas sim sobre assumir a responsabilidade por suas decisões. A Bíblia fala sobre o poder que temos de escolher. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deuteronômio 30:19. Esta escolha diária é o que molda o nosso futuro. O que você escolhe hoje influencia diretamente no seu amanhã. Hill nos ensina que devemos escrever o que queremos para a nossa vida, planejar e, com confiança, dar o primeiro passo.
Cada escolha que fazemos é um passo em direção ao nosso destino. E ao assumir o controle, tomamos decisões mais alinhadas com nossos valores e propósito. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas finanças, a responsabilidade pela direção da sua vida está em suas mãos. Ser o capitão da sua vida também envolve aprender a dizer não. Isso significa não permitir que os outros decidam por você, que as circunstâncias tomem o controle ou que a opinião alheia guie suas ações. Assim como um capitão precisa de clareza para conduzir seu navio com segurança, você também precisa de clareza sobre o que deseja e do que não está disposto a tolerar. Escreva seus desejos, suas metas e tenha um plano claro para seguir. Napoleão Hill e a Bíblia ensinam a importância do foco e da ação. Onde não há visão, o povo perece. Provérbios 29:18. Ao escrever seus objetivos, você traça uma linha reta para onde quer ir. E quando age com determinação, o que parecia impossível se torna alcançável. Ser o capitão da sua vida é uma escolha diária, mas é a escolha que pode transformar seu destino e levar você a uma vida plena e próspera. Escrever é uma ferramenta poderosa. Napoleon Hill sempre enfatizou a importância de definir claramente o que queremos alcançar. Muitas vezes, temos sonhos e objetivos em nossa mente, mas até que esses desejos sejam colocados no papel, eles permanecem vagos, sem direção. Quando escrevemos nossas metas, tornamo-las reais. Esse simples ato de escrever cria um compromisso com nosso próprio futuro. E ao fazer isso, começamos a desenhar um mapa para o sucesso. É como um GPS para a vida. Você sabe onde está e para onde deseja ir. Mas para isso, você precisa ser específico, saber exatamente o que deseja e ter um plano para alcançar. Por exemplo, se o seu objetivo é alcançar a independência financeira, escreva claramente quanto você quer ganhar, o que precisa fazer para atingir esse valor e em quanto tempo deseja alcançar essa meta. Além de escrever, o planejamento é a chave para transformar os desejos em realidade. Hill acreditava que o planejamento adequado é o que separa as pessoas que alcançam seus objetivos daquelas que ficam apenas sonhando. Ao planejar, você cria uma linha do tempo, define ações específicas e começa a enxergar as etapas necessárias para conquistar seus objetivos. Não é suficiente escrever apenas "quero ser rico". É preciso detalhar como vai fazer isso. Vai começar investindo em sua educação financeira? Vai buscar novas fontes de renda? Vai economizar e cortar gastos? Cada ação planejada é um passo em direção ao seu objetivo. Escrever e planejar são, portanto, os primeiros passos essenciais para que seus desejos se transformem em conquistas concretas. E lembre-se, cada pequeno passo conta na construção do seu caminho para o sucesso. A Bíblia também nos ensina sobre o poder de planejar e definir nossos objetivos. O homem de bem deve planejar sua vida com sabedoria. Provérbios 21:5. Quando você escreve seus objetivos e planeja sua vida de acordo com eles, está seguindo o princípio divino de viver com propósito e direção. Isso não significa que você precisa controlar todos os aspectos da vida, mas sim que deve dar passos conscientes em direção ao que deseja. Escrever e planejar nos dá clareza mental e fortalece nossa mentalidade de riqueza. Quando temos uma visão clara do que queremos, nossa mente se concentra nisso e a ação se torna mais fluida. O que começa como uma simples intenção escrita se transforma em um objetivo conquistável. E assim, você se torna o arquiteto do seu próprio destino. Agora que você tem as ferramentas necessárias para assumir o controle da sua vida, é hora de agir. A verdadeira transformação acontece quando você faz escolhas conscientes, dia após dia. A mente é uma ferramenta poderosa e, como ensinou Napoleon Hill, tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar.
Ao aplicar as lições que discutimos, você começa a moldar sua realidade com clareza e propósito. Isso não acontece de forma instantânea, mas com perseverança. Cada pequeno passo dado na direção certa leva você mais perto de alcançar seus sonhos. O controle que você exerce sobre sua mente e suas escolhas é o que determina o seu futuro. Não permita que as circunstâncias ou as opiniões alheias direcionem sua vida. A jornada para o sucesso e a prosperidade começa dentro de você. Como diz a Bíblia, o Senhor estabeleceu os passos do homem e ele se regozija em seu caminho. Salmos 37, 23. Deus nos deu a capacidade de escolher e agir, e ao fazer essas escolhas com fé e determinação, estamos alinhando nossa vontade com o propósito divino para a nossa vida. O caminho não será sempre fácil, mas a escolha de ser o capitão da sua própria vida, de viver com clareza e agir com sabedoria, é o que trará a verdadeira transformação. O sucesso que você busca não é apenas sobre conquistar bens materiais, mas sobre encontrar paz, propósito e prosperidade. E isso começa com a mentalidade que você adota. Ao continuar praticando as lições de Napoleon Hill e se mantendo fiel ao seu propósito, você não só conquistará seus objetivos, mas também se tornará uma inspiração para os outros. A transformação está ao seu alcance e começa com o poder da escolha consciente. Quando você escolhe ser dono do seu destino, você se torna capaz de criar uma vida que reflete o melhor de quem você é, alinhado com seus valores e com o propósito de prosperar com intenção. A mente, o coração e a ação se alinham para criar uma vida cheia de significado e sucesso verdadeiro. Agora que você já conhece o poder da escolha consciente, é importante lembrar que a mente molda a realidade. Como Napoleon Hill sempre ensinou, o que você acredita e visualiza tem o poder de se manifestar em sua vida. A mente não só cria a realidade, mas também dirige as ações necessárias para alcançar o sucesso. Ao praticar o pensamento positivo e focar no que você deseja, você atrai as oportunidades e soluções que precisa para alcançar seus objetivos. A mentalidade de abundância, de fé e de prosperidade é o que abrirá portas para você. Como a Bíblia ensina, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. É fundamental cultivar um pensamento positivo todos os dias, pois ele alimenta a sua fé e sua determinação. Quando você pensa positivamente, você se coloca em uma posição de poder e sua mentalidade começa a trabalhar a seu favor. Acredite, se você escolher manter a sua mente focada no sucesso, prosperidade e crescimento, nada será impossível. Não deixe que as dificuldades ou os desafios da vida enfraqueçam sua fé. Cada desafio é uma oportunidade para crescer e aprender. Quando você se alinha com a mente de sucesso, você se torna imbatível e nada pode parar o seu avanço. Por fim, tome o controle da sua vida hoje. Escolha conscientemente pensar positivamente e, mais importante ainda, tomar as ações que transformarão sua visão em realidade. Não se deixe levar pela negatividade ou pelas circunstâncias. Ao fazer isso, você se tornará o capitão da sua vida, moldando seu futuro com clareza, fé e propósito. A jornada para o sucesso começa dentro de você e na forma como você escolhe pensar. Se este conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e continuar acompanhando nossos vídeos diários. Sua transformação começa agora.